Eu sou um mineirinho, nasci no interior, numa cidade chamada Luz. Depois fui para Uberlândia, onde eu fiz boa parte do segundo grau. O meu sotaque é bem de Uberlândia. E aí, quando você sai prestando vestibular pelo país inteiro, aquela loucura, né? Eu sou da época do vestibular, não tinha pais nem nada, né? Aí eu passei em Goiânia, fiz o FG, e quando a gente estava terminando o FG, eu soube que existia o tal do serviço militar obrigatório. Eles foram lá e tá, pegam, e eu vim para Brasília nessas condições, meio à força. Não vim muito feliz. Vim para fazer serviço militar obrigatório, fiquei na FAB um ano. Assim que eu saí da FAB, eu entrei na residência médica no São Vicente, que é o HPAP. E então eu fiz minha formação em psiquiatria no HPAP e depois eu fiz mestrado na UNB. A oportunidade de dar aula na residência aconteceu logo depois que eu entrei no HFA. Foi tudo meio na sequência. Eu terminei a residência, passei no concurso de civil do HFA e eles estavam ressuscitando a residência que existia, depois parou por um monte de questões. E aí eu fui chamado para dar aula. E aí é uma coisa que aconteceu sem planejamento e que eu adorei e estou, assim, amando dar aulas. É uma grande responsabilidade formar novos profissionais, principalmente especialistas em psiquiatria, né? E hoje, por que a psiquiatria, doutor Murilo? Por que você acredita que foi essa escolha? Foi ao acaso ou foi proposital? Olha, foi um desafio, né? Naquela época, a psiquiatria era uma espécie de especialidade de quem não queria fazer medicina. Então, minha família ficou muito decepcionada quando eu escolhi fazer psiquiatria, né? Mas a trajetória foi assim: durante a faculdade, eu me apaixonei pela farmacologia, fui monitor de farmacologia. E eu entrei com a cabeça bem aberta na faculdade, queria conhecer todas as áreas, mas eu fiquei com aquilo de ser uma área onde a gente pudesse estudar muito farmacologia. Aí, no finalzinho, eu fiquei, anestésio, não, psiquiatria. Aí resolvi ir para psiquiatria para aproveitar o fato de eu gostar de conversar. Falei, pronto, vou usar isso como ferramenta. Fui para psiquiatria. Então, fui para psiquiatria numa época em que era meio mal visto. Eu acho que hoje mudou muito e você percebe isso Sim. pela concorrência das vagas para a residência. Aumentou demais. Então, eu acho que a sociedade está entendendo a psiquiatria já de outra forma, né? Nesses últimos 10 anos, a coisa evoluiu bastante. E com a questão da pandemia, eu acredito que nós tivemos algumas mudanças, né? O que o senhor sentiu mais no comportamento, tanto profissional, né, na sua demanda de consultório e dos pacientes? O que o senhor percebe hoje? Ó, se a gente estratificasse o meu público no consultório por profissão, antes da pandemia era um perfil. Então, antes da pandemia, eu atendia muitos professores, bancários, bombeiros. Depois da pandemia, o profissional de saúde ganha disparado de qualquer outra classe profissional. Então, atendo muita gente da saúde hoje: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, físio. Então, foi uma mudança muito sensível, muito evidente, né? Todo mundo sofreu, né? Ninguém passou Ileso, né? ileso por essa pandemia, mas quem estava trabalhando, então, sofreu muito. Então, deu para notar, assim, no consultório particular, uma mudança no perfil mesmo das pessoas. Gente, afetou todo mundo. Quem atende psiquiatria infantil percebe o tanto que isso foi mais impactante para crianças e adolescentes. Então, foi uma mudança de padrão evidente, assim, indiscutível. E pelas questões relacionadas ao tratamento, né? A nossa expectativa de vida aumentou, né? Cada vez mais nós teremos mais idosos aí, então, consequentemente, as doenças crônicas irão aumentar. Mas o paciente ele não é um só, né? Ele não tem apenas uma doença. Nós não separamos, né? Mente de outros sistemas. E o senhor percebe algum tipo de dificuldade no manejo do paciente crônico ou do paciente hospitalizado por outras especialidades? O que o senhor tem percebido? Ah, sim, isso existe. Eu costumo brincar e dizer assim para os alunos que a psiquiatria é inevitável. Você pode até ir para outra especialidade, então escuta assim, às vezes, os internos que rodam lá conosco. Ah, não quero fazer psiquiatria, não, Deus me livre fazer psiquiatria. Aí o menino está lá na ginecologia, de repente ele tem que lidar
sei lá, com a psicose puerperal, um ataque de pânico. Então, a psiquiatria ela está presente em qualquer área da saúde. Então, todo mundo tem que ter um pouco de manejo, saber o que é, saber identificar. Porque o paciente da psiquiatria, como você disse, é um ser integral, está presente em qualquer serviço de saúde. Então, todo mundo tem que ter noção, tem que saber o básico. E é uma coisa que eu percebo nos cursos de formação, faculdade de medicina, a minha mesmo, eu vi psiquiatria por um período muito curto, então você sai sem muitas ferramentas para lidar com isso. É uma carência. Creio que tem melhorado também, mas normalmente os outros profissionais não psiquiatras se assustam quando tem que lidar com um bipolar em fase maníaca, um surto psicótico, né? Então você vê assim, insegurança de muitos deles com os medicamentos, ou até por medo, suspende medicamento que não pode suspender dos meus pacientes. Já tive Piora a que passar clínica do paciente. completamente. Tem remédio que você não suspende abruptamente de forma nenhuma. Então, ainda vejo assim que os profissionais têm muito medo Do de desconhecido lidar com o mesmo. paciente, de lidar com a farmacologia desse paciente. Então, eu acho que carece, tem um espaço grande, eu acho, para a gente caminhar nesse sentido de formação de profissionais. Eu acho que todo mundo precisa ter ideias ali, sabe, base para saber lidar com essas situações, noções elementares. Isso aí é obrigatório, eu acho que todo mundo precisa ter. Perfeito. E em muitas situações, o recém-formado ele vai diretamente para o pronto-socorro, né? Ele vai para a porta, para o lugar onde o paciente vai chegar de uma forma mais crítica, né? Nessas situações que o senhor trouxe aí, exemplificou. Pronto-socorro, por exemplo, os grandes hospitais, eu vou dizer que quase que diariamente tem que lidar com tentativa de suicídio. Então, o médico que vai trabalhar no pronto-socorro é uma realidade que ele vai ter que lidar. E é um manejo difícil, precisa de formação, precisa de apoio para cuidar de um paciente assim. Então, eu acho que os cursos de formação, todos eles precisam se adaptar para essa nova realidade, porque, como eu disse, é inevitável. Ela está aí e a gente tem que saber trabalhar em cima do que se apresenta, né? É muito comum, infelizmente, tentativa de suicídio é uma presença em pronto-socorro. E nessas questões do manejo do paciente, além das questões de prescrição, né, dose, existem as questões que o senhor trouxe aí como um ponto que atraiu o senhor para essa especialidade, que são as questões químicas, né? A interação medicamentosa, o uso com medicamentos que já são desse uso contínuo do paciente, essa conciliação medicamentosa com a psiquiatria. O senhor recebe muitos chamados aí de colegas pedindo esse apoio e de que forma, dentro do pronto-socorro para esses pacientes, esse olhar pode ser melhor ajustado? Normalmente, esse fluxo de informação, muitas vezes acontece de maneira informal. É o seu colega que manda um WhatsApp para você para tirar uma dúvida. Formalmente acontece através dos pareceres, né? E aí tem regra no hospital onde eu trabalho, tem regra de tempo para você responder um parecer. Então, às vezes, tem um hiato, a gente não consegue responder aquele parecer tão de pronto. Ou seja, o médico que está lá na linha de frente, ele tem que segurar aquele paciente ali até que o psiquiatra possa chegar, né? Então, assim, eu sou muito acessado informalmente para tirar dúvida de medicamento. Isso é bastante comum. E, sinceramente, eu acho até bom, porque é melhor ele tirar a dúvida do que fazer uma coisa errada. Verdade. Né? Posso exemplificar para você um Isso. paciente que a gente tinha esquizofrênico usando clozapina, dose alta, um antipsicótico bem forte. E ele internou, era a época da Covid, ele teve uma infecção viral, não sei se era dengue ou Covid, mas ele teve uma alteração no hemograma, então o médico assustou com aquilo, e a primeira medida que ele tomou foi suspender a clozapina. Ele teve um rebote colinérgico, psicotizou. Então, é nesse sentido, sabe? Eu acho que todo mundo tem que ter uma formação mínima para lidar com esse paciente, para não cometer esse tipo de erro, né? É completamente evitável esse erro.
E dentro da residência, como que o senhor tem conduzido os residentes para uma abordagem? Já estão se preparando para serem psiquiatras, né? E qual é o olhar? Como que o senhor tem conduzido essa formação para que eles atendam, inclusive, essa demanda diferente, né? Do número de pacientes psiquiátricos, inclusive dos pediátricos, do paciente, né? Com uma idade menor. Como que tem sido esse olhar para a formação desse residente dentro da psiquiatria? Eu faço questão de pegar residente no primeiro ano. Eu gosto de pegar R1 e eu trabalho farmacologia com R1, porque é ali, eu brinco que eu faço a alfabetização. Eu vou ensinar a base da farmacologia. É muito importante ter isso logo no começo. Depois ele vai refinando esse conhecimento. Então, o R1 sai com boas bases sobre a farmacologia. Interações medicamentosas, ele sai com noção, porque é obrigação do psiquiatra. Você tem que saber como é que aquilo tudo opera, funciona dentro de uma pessoa. Então, dar aula para R1 me garante que eu vou estar alfabetizando meus meninos para eles seguirem adiante. E é uma linguagem muito específica mesmo. Na faculdade, a gente sai sem noção dessa linguagem. É uma linguagem muito própria. Então, assim, eu acho que eu contribuo na formação deles através dessa construção de uma base, né? Depois ele vai refinando. Por exemplo, eu trabalho mecanismos de ação, absorção, metabolização de um fármaco, forma como se inicia, forma como se retira um fármaco. Lá para frente, você vai discutir os consensos. O consenso canadense diz que tal fármaco é a primeira linha. Aí é um conhecimento que ele vai refinar para frente. Só que para chegar lá, ele tem que ter uma boa base. Ele tem que saber comparar um remédio com outro, sabe? Sertralina não é igual fluoxetina, que não é igual paroxetina, porque parece que fica tudo a mesma coisa e são coisas completamente diferentes. Então, é isso. Uma base bem feita, aí você pode construir um prédio bonito. Posso falar você, doutor Murilo? Pode, por favor. Então, doutor Murilo, sobre as questões da adesão medicamentosa, né? Eu acredito que o senhor deve vivenciar muitas questões relacionadas ao abandono do medicamento pelos pacientes ou à automedicação. Nós, profissionais de saúde, somos bons em automedicação, né? E quando o paciente chega num atendimento informando que interrompeu essa medicação, né? Que essa medicação há 2, 3 meses, até por condições financeiras, sociais, não quero porque eu não sou doido, o senhor deve ouvir isso bastante, né? Por mais que as coisas estão caminhando para uma mudança, né, desses conceitos, o profissional da saúde também tem essa resistência, né? Nessas situações onde o paciente chega sem nenhum tipo de medicação, sem adesão, a orientação é entrar em contato com o médico que acompanha esse paciente ambulatorialmente, ou como que é? Como que o senhor orienta esse médico? A adesão é sempre um desafio. É um tema que tem que ser conversado com o paciente. Eu acho que o começo é importante. O paciente tem que saber por que daquela prescrição, o que é aquele remédio. Só passar o remédio e mandar ele embora aumenta muito a chance dele não tomar aquilo ali. Então, o começo é muito importante. Ele tem que explicar para o paciente por que ele está tomando aquele remédio, né? Esse convencimento é sempre muito difícil. Eu acho que todos os outros profissionais precisam estimular o paciente, informar, olha, não tira esse remédio sem conversar com seu psiquiatra antes. Isso é muito importante, porque alguns remédios realmente, para fazer o desmame, tem que ser muito cuidadoso, tem que fazer lentinho. É um erro comum que eu vejo, as pessoas param e depois tem um rebote horroroso. Então, a aderência é pedra fundamental nisso tudo, né? Para algumas circunstâncias, a gente tem fármacos de depósito, né? Injeções que duram 1 mês, tem injeção que dura 3 meses, mas nem sempre isso está disponível. Então, é mesmo um desafio. Eu vi que o senhor voltou recentemente num congresso, né? E aí, o senhor viu alguma coisa diferente relacionada aos medicamentos, né? Ao que a gente tem disponível hoje no Brasil para tratar
E o que a gente pode apostar aí para esses próximos anos, para a melhoria da conduta terapêutica dos pacientes? Esse congresso é o Cérebro de Emoções, eu gosto muito, é o Brain. Eh, Me chamou muita atenção, e eu olhei com bastante curiosidade para o número de palestras que tinha sobre o uso de psicodélicos. Provavelmente no futuro virão remédios nessa linha. Mas o próximo que a gente tem disso aqui é o uso de cannabis, né? O óleo de cannabis. Mas eu acho que ainda tem vem muita coisa sobre psilocibina, então no futuro terão, eu acho que vai ser uma ferramenta extra. Vai chegar uma nova forma de antipsicótico, remédio para tratar TDAH, novos antidepressivos, então é bem promissor. Ai, que bom. E agora, com o diagnóstico de TDAH, acredito que quantos por cento da população já estão com esse diagnóstico, doutor Murilo? E essa condução aí do TDAH e das outras, né, de doenças psiquiátricas, essa condução aí clínica no ambiente hospitalar, ela precisa de um olhar especializado, não é isso? Precisa. Uma das palestras que eu fui nesse congresso era sobre o risco cardiovascular de paciente que usa psicoestimulante. Então tem que tomar muito cuidado. Se o paciente já tem uma doença cardíaca de base, você precisa fazer um acompanhamento com o cardiologista junto com o psiquiatra. E essa troca de informação é super importante. Então, no tratamento do TDA, ao usar psicoestimulantes, isso tem que ficar muito atento. Então, é normal aumentar a frequência cardíaca, é normal um aumentozinho de pressão arterial, né? Então, é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção mesmo. Sobre a multidisciplinar, né? O acompanhamento desse paciente, do paciente que precisa do suporte do psiquiatra, do psicólogo. Hoje, as terapias não medicamentosas é uma alternativa? Existem novas terapias? O que tem sido mais utilizado? Existem 1 milhão de possibilidades no futuro e eu acho que isso ainda vai expandir muito. Quando a gente fala em psiquiatria preventiva, a gente está falando de qualidade de vida. Então, eu sei que parece muito clichê de médico, né? Mas é aquilo, faça exercícios físicos, cuide do seu sono, tenha um hobby, alimente-se bem, né? Todo esse roteiro, tenta filtrar os estressores, porque às vezes você está comprando briga que você não precisa. Isso tudo ajuda, é uma forma de psiquiatria preventiva, né? Como formas de tratamento, o medicamentoso, obviamente, é uma das ferramentas, mas não é a única. Então, a gente vai recorrer a ela conforme a intensidade do quadro do paciente, conforme N fatores ali daquele momento de vida do paciente, né? Se ele vai ter recursos, às vezes o paciente chega fragilizado a um ponto que ele não consegue investir numa psicoterapia, ele não vai dar conta daquilo. Então, precisa fazer um tratamento medicamentoso para acalmar. Eu faço uma metáfora meio boba, que é igual se você tivesse torcido o pé no futebol. Então, você chega lá no médico, aquilo lá está inflamado. Se eu mandar ele para o fisioterapeuta direto, ele não vai dar conta, vai doer demais. Ele precisa tomar um anti-inflamatório para depois ele ir para a fisioterapia. Então, muitas vezes é assim, a gente passa um fármaco para diminuir um pouquinho os sintomas e ele conseguir fazer uma outra terapia, né? E voltando sobre as questões do envelhecimento, né? As doenças degenerativas, existem algumas situações, alguns medicamentos novos para essas situações também, doutor Murilo? Você viu alguma coisa? Olha, eu infelizmente sobre isso eu não vi muita coisa, o que eu acho uma pena, porque eu acho que os nossos remédios precisam muito de uma evolução. É muito limitado ainda. A coisa mais promissora que se fala sobre Alzheimer é o uso de uma vacina, mas já foi ver em termos de pesquisa, né? Às vezes umas são retiradas porque tem um efeito colateral, já teve encefalite. Então eu acho que ainda não está assim, está longe ainda para ser uma ferramenta disponível. Nesse jeito aí, nas demências, acho que tem muito a caminhar ainda. A gente fala de, por exemplo, o lítio como uma forma de prevenir, tem poucas coisas, né? Ainda limitado. Mas é uma alternativa ainda. É uma alternativa. Você fala muito em preservar a cognição do idoso,
aprender coisas novas, tudo isso faz parte de um conjunto de ações para minimizar o quadro. Mas não existe ainda nenhum fármaco que evite a pessoa de desenvolver Alzheimer, por exemplo, né? Essa pergunta vem, doutor Murilo, porque esses pacientes, eles acabam internando por doenças secundárias, né? Uma pneumonia, vêm com medicamentos associados, ficam durante o período de hospitalização e, em muitas situações, os medicamentos que são utilizados domiciliar são interrompidos, né? E o impacto disso para esse paciente existe da mesma forma que para o paciente psiquiátrico? Existe algum risco de rebote? Como que funciona aí do ponto de vista químico, né, e comportamental do paciente? O declínio cognitivo, se você tira o remédio, ele acelera. Então, às vezes, ele interna por conta de uma pneumonia, tira o fármaco anticolinesterásico que ele está usando, o declínio cognitivo avança muito rápido e não volta, entendeu? Então, causa um prejuízo se você pensa em evolução natural da doença, né? Ele acelera a perda cognitiva. Então, não se deveria tirar, a não ser por situações muito específicas, né? É a semelhança do paciente que toma antipsicótico. No idoso, às vezes ele está tomando um antidepressivo, tem antidepressivo que se você tira abruptamente, também tem rebote colinérgico, aí ele fica mais agitado, mais confuso, ele piora em alguns aspectos do comportamento dele, dificultando a vida da equipe quando ele está lá internado por um outro motivo, né? Então, não suspender esses remédios ou suspender com orientação de um psiquiatra para fazer um desmame lento quando é necessário, isso é altamente prudente. E quantos médicos psiquiatras anualmente saem das turmas de residência? Pois é, Aqui em Brasília, né? na minha época, né, eu já tô na idade de falar na minha época, eram só 7 por ano. Então, hoje aumentou bastante. Eu tenho 16 alunos de R1, mais os alunos do São Vicente, então deve dar cerca de 25 psiquiatras por ano. E esses médicos, eles querem atuar geralmente em qual clínicas? Qual é a escolha desses residentes? Muitos vão para a clínica, tem alguns que vão para internação, né? Tem espaço, acho que ainda tem espaço. Eu penso que Brasília cresceu rápido demais e algumas estruturas não acompanharam, né? Então, a gente não consegue formar psiquiatras na velocidade Da da necessidade. necessidade. Então, sempre existe uma certa carência de profissional, né? Não está no mesmo ritmo. E aí veio a pandemia que acelerou tudo isso. Então, a gente está vivendo esse momento da psiquiatria tá na crista da onda, né? Todo mundo procurando, todo mundo querendo. Todo mundo precisa, de fato, ter noções sobre psiquiatria. Vamos pensar num paciente cardiológico, um cardiopata, né? E que precisa de um acompanhamento, tanto hospitalar quanto ambulatorial, e que se ele não for bem manejado, consequentemente, as outras doenças não Sim, serão controladas, né? Enfim, o risco de infarto aumenta por conta da exato, ansiedade. exatamente. Existem essas relações, né, doutor Murilo? E são frequentes, esse exemplo que você citou aí é bastante frequente. Muitas vezes a gente sabe que a hipertensão ela é multifatorial e pensa num monte de coisa, mas esquecem da ansiedade. E a pressão só vai abaixar se tratar a ansiedade. Então isso é bem comum. Situação de pronto-socorro, né? Chega a pessoa com taquicardia, pré-cardialgia, então ó, tá infartando. E aí, conversa vai, conversa vem, exame vai, exame vem. É um ataque de pânico, né? Então, existe uma correlação entre essas duas especialidades. Recentemente, um colega me procurou pedindo um suporte para a realização dos exames, né? Ele queria uma agenda mais flexível para um colega que tinha precordialgia dor. E na investigação, estratificação não invasiva, cintilo negativa. E aí a orientação do cardiologista foi: procure um psiquiatra. E o retorno do paciente foi: eu não preciso disso.
Então, essas questões, até para que os especialistas que não são da psiquiatria consigam direcionar o paciente para né, de uma forma mais adequada, para evitar situações piores, né, doutor Murilo? A gente ainda tem que desmistificar a psiquiatria, né? Existe muito medo nessa situação não é incomum a pessoa ficar ofendida, porque como assim você está mandando eu procurar um psiquiatra? Então ainda tem uma visão negativa, apesar de achar que a gente evoluiu muito nesse sentido, ainda tem uma visão muito negativa, né? Aquele estigma de, psiquiatra é médico de doido, eu não sou doido. Sendo que na minha prática ambulatorial, o que que eu estou lidando? O que que é o meu feijão com arroz? É depressão, é insônia, é burnout, sabe? Síndromes psicóticas são poucas, então a gente está lidando com estresse muitas vezes. Isso não é loucura, É. né? E isso era uma pergunta que eu iria fazer agora, mas que vou fazer. Os principais CIDs aí mais frequentes nessas pronto-socorro, onde o senhor atende, até com os residentes, o que que o senhor tem visto aí com maior prevalência? Eu acho que muda um perfil conforme o tipo de atendimento que você faz. Se você está num ambulatório ou num consultório particular, ou se você trabalha numa clínica de internação, você vai ver perfis diferentes. Então, no meu consultório particular, como eu te disse, eu vou ter pouco paciente bipolar, pouco paciente esquizofrênico, muito paciente deprimido, muito paciente ansioso. E quando você vai para uma clínica de internação, você vai ver muito paciente em crise psicótica, surto maníaco, psicose induzida por droga. Então, é um perfil diferente. Esse paciente precisa ser internado, né? Então, muda um pouquinho conforme o tipo de serviço onde você está. E a tentativa de autoextermínio é cada vez mais frequente. Extremamente frequente. Eu acho que o médico do pronto-socorro ele precisa saber lidar com isso e conduzir isso. Acho que é uma situação difícil para o próprio hospital, uma crise organizacional. Pega esse paciente, coloca na UTI, depois não tem para onde colocar esse paciente e Exatamente. vira uma polêmica. Para onde transfere, Para né? onde transfere esse paciente? E a questão do julgamento, né? PT, aquele julgamento do profissional de saúde, infelizmente ainda existe, né? Não, não é nada. Eu acho que esse tem que ser um tópico dos nossos cursos. Essa história do PT, ela é altamente ofensiva e contraproducente. Então, se você quer ser um profissional eficiente, você nunca deve falar isso para o paciente. Acho que é um item que a gente pode colocar, sabe? O manejar tentativa de suicídio, saber estratificar risco de suicídio, essa tentativa é de alto risco, é de baixo risco, qual o contexto que ela aconteceu, já aconteceram outras na história de vida dessa pessoa, então você tem que saber avaliar para ter um manejo correto. Doutor Murilo, a gente vê aí dentro das instituições hospitalares, principalmente as privadas, acreditadas por conta de uma questão até de direcionamento das acreditadoras, é a questão do protocolo de prevenção de suicídio, né? Com score, aplicação do score para avaliação desse risco. A gente tem visto isso em algumas instituições, mas uma questão que a gente não tem visto com tanta frequência é sobre o olhar do profissional, o risco do profissional de saúde dentro das instituições de saúde, né? Dentro das instituições. Vamos pensar aí no médico anestesista, no técnico de enfermagem. Nós temos acesso a muitas medicações, né, doutor Murilo? E existe algum estudo ou algum tipo de protocolo que tem sido utilizado até internacionalmente para lidar com esses tipos de risco para os profissionais de saúde ou não? Não, sim, existe. Uma coisa que a gente faz na estratificação do risco, na hora de avaliar risco, uma das coisas que você deve considerar é acesso ao mecanismo que ele usou. Então, o médico geralmente tenta suicídio usando remédio, porque ele tem acesso ao carrinho de parada, né? Então, A receita, a né? receita, ele tem acesso fácil a essa ferramenta. Então, aí seria de risco alto. Infelizmente, é muito comum, acho que é pouco trabalhado, sabe? A realidade de quem trabalha com saúde é muito difícil. É lindo, maravilhoso trabalhar com saúde, mas a gente é ser humano, a gente também tem limite, a gente também cansa. Todos nós temos nossas fragilidades
Eu acho que isso é meio desconsiderado. O médico, por exemplo, a gente trabalha demais, só que a gente não tem muita noção. Você só percebe isso quando você conversa com outros profissionais. Ah, não, O faço 90 normal. horas por semana para médico. Você conhece algum médico que tem um emprego? É 2, 3, 4 empregos. Então a gente é treinado desde a faculdade a trabalhar muito e não prestar atenção para si mesmo, né? Seus limites, suas necessidades. E isso pode ser uma bola de neve. Então, é um profissional difícil de tratar. Médico é difícil de tratar, né? Nós, profissionais da saúde, não somos tão bons pacientes. É. E é esse caminho agora, eu tenho visto, mas talvez pela minha procura, um movimento maior sobre a questão do autoconhecimento, a neurociência, né? Como que o senhor vê essa chegada dessas informações, esses novos conceitos e desse olhar para dentro, né? Que algumas pessoas estão buscando como alternativa para minimizar até mesmo alguns riscos e poder ter uma vida mais leve. Nossa, eu acho essas técnicas todas maravilhosas. Até de uma perspectiva pessoal mesmo, que em uma dada situação me aproximei do budismo e eu aprendi meditação num contexto religioso. Para mim foi muito importante. Eu sei que tem lugares que você aprende a técnica de meditação sem viés religioso algum. Ela funciona como uma ferramenta. Você não precisa acreditar em nada daquilo do budismo. Você aprende a dominar a sua mente, a manter o foco em outra coisa. E esse tipo de conhecimento, esse tipo de habilidade é muito importante, por exemplo, para controle de ansiedade, para manejar estresse. Então, todas essas técnicas baseadas em mindfulness são extremamente úteis. Eu sou fã e sempre indico. Tem um lugarzinho que eu indico para ensinar meditação sem o viés religioso, se for a questão. Acho que é uma ferramenta ótima, excelente. Só não pode ter preconceito, porque tem gente que tem preconceito, né? Acha que não sei, terapia oriental, não gosta da ideia. Mas incrível. E vamos falar lá, me chamou muita atenção sobre o risco numa prescrição mal manejada, não assertiva, né? Que o especialista, psiquiatra, ele já tem uma formação, o senhor acompanha aí fazendo a catequização, né, de alguns residentes, mas nem todos, por exemplo, um cirurgião que chegou um paciente, precisa fazer uma cirurgia abdominal, uma colecistectomia. Já toma alguma medicação, o paciente já faz um acompanhamento e muitas vezes isso é esquecido, né? E no pós-operatório, o paciente vai ter uma crise de ansiedade, um impacto direto aí no resultado da cirurgia. O senhor acha que esse curso de desenvolvimento, buscar conteúdos com profissionais que tenham, né, autoridade no que fazem, a vivência, claro que serão, né, mas é um direcionamento? Eu acho que é um direcionamento muito importante. Eu vou citar um outro exemplo comum, muito comum: abuso de benzodiazepínico. Então, você vê isso no serviço público, você vê isso na medicina da família. Uma das minhas residentes, ela fez uma pesquisa na medicina da família sobre prescrição de benzodiazepínico. E ficou muito evidente que as pessoas, os médicos, introduziam benzodiazepínico sem planejamento de retirar. Você não faz isso. Sempre que você introduz benzodiazepínico, você planeja a retirada. Você orienta, olha, nós vamos usar esse remédio aqui por um tempo. Ele não pode ficar, a gente tem que desmamar. E aí você vê as pessoas sempre, né, repetindo aquela receita indefinidamente. Então, às vezes, porque já começou do jeito errado, sabe? Então, isso acaba levando a abuso de remédio, enfim, todas essas coisas complexas relacionadas à falta de um conhecimento, falta de manejo do profissional. Dá para entender por que que o senhor está na educação de novos profissionais, de profissionais psiquiátricos, porque o senhor já educa os seus pacientes, isso é muito claro. A comunicação com o paciente, porque se ele não está envolvido no cuidado, se ele não está envolvido na terapia, ele não vai ter uma adesão adequada, né? Assim como o diabético, assim como o hipertenso. E, além de tudo, o paciente às vezes é também diabético, hipertenso e também tem uma doença psiquiátrica associada, né? Eu acho que o mundo mudou. As pessoas têm necessidades novas, sabe? As pessoas têm acesso à informação no Google.
Se você não tem uma abordagem boa com o paciente, se você não explica para ele com detalhes, se você não tira dele as dúvidas, vai ter problema na aderência, né? Então, essa psicoeducação que você citou, ela é fundamental. Você tem que conversar com o paciente, você tem que explicar para ele o motivo daquela prescrição, o planejamento. Você não prescreve um remédio sem planejamento. Ah, vai usando aí. Não, tem um planejamento. A gente marca Um períodos de combinado, né? reavaliação. É a história do combinado que não sai caro. Você tem que ter momentos para reavaliar e manejar os remédios. Então, é uma coisa comum, você vê, o paciente vai usando indefinidamente um remédio e nunca reavalia. E no oncológico, no paciente oncológico, existe fármacos específicos para esse perfil de paciente, doutor Murilo, ou para algum outro tipo de doença? Existe, eu vou citar um exemplo que eu acho que é super importante. Tamoxifeno, a mulher que usa tamoxifeno, se ela usar qualquer antidepressivo que usa a via metabólica 2D6, ele diminui a eficácia do tamoxifeno. Então é muito importante você saber quais são os remédios que aquela paciente ali está tomando para você direcionar a sua prescrição e não atrapalhar o serviço do mastologista que está acompanhando a paciente. Então, sim, tem remédios que você tem que pensar muito em interação medicamentosa para ser mais assertivo, senão você pode estar interferindo na qualidade do outro tratamento, né? E não é receita de bolo, né? O paciente. Não é receita de bolo. Se tem histórico, muda a prescrição do fármaco, se não tem, se é uma situação mais aguda, né? Então, muda muito de acordo com o quadro. Sim, com certeza. Você tem que levar uma variável enorme de coisas em consideração na hora de escolher um fármaco para aquele paciente, né? Então, você vai colhendo informações diversas de história familiar, né? De possíveis sintomas anteriores que passou desapercebido na vida da pessoa. Então, você tem que considerar muitas coisas. É gordinho? É magrinho? Dorme bem? Dorme mal? Você tem que considerar 1000 coisas na hora de escolher um fármaco. E vamos falar aí da formação. Vamos voltar de novo na formação, que esse assunto aí sempre vem aqui na sua fala. É, não existem critérios para ser um bom psiquiatra, né? Pré-definidos, mas existem algumas condições que o senhor acredita que são importantes para aquele profissional que deseja fazer a residência em psiquiatria e atuar aí com esse perfil de paciente? Isso é importante. Para ter acesso à psiquiatria, se você passar na prova da residência, você tem acesso à psiquiatria. Mas a psiquiatria ela vai exigir do médico muito além do que o mero conhecimento. Ela precisa de empatia. Então, uma qualidade que eu acho que é fundamental para o profissional que quer ser psiquiatra é ter empatia. Tem que aproximar afetivamente da pessoa. Senão você não vai ser, você vai ser muito mecânico, né? E eu acho que as pessoas, é isso que eu falo, o mundo mudou, as pessoas apresentam outras necessidades, as pessoas querem esse contato mais emocional até. A pessoa precisa sentir você, você precisa sentir a pessoa, tem que ter essa troca para ser um bom psiquiatra. E eu acho que aí mora um problema, porque tem perfil de personalidade que é mais fechado, tudo bem, a pessoa é mais fechada. Então, de repente, psiquiatria não é a sua área, né? Ou então é conservador demais. O psiquiatra tem que ter a cabeça aberta, você vai escutar coisas que para você parecem muito absurdas e você tem que ter a ciência, a sabedoria de não se assustar com aquilo. Então, eu acho que são habilidades que o candidato precisa ter. Na minha época, de novo ao papo, né, de gente correr. Na minha época, uma das fases era uma entrevista. Você passava por uma entrevista, então você tinha a primeira etapa, você passava na prova, depois tinha a entrevista. Nessa entrevista, eles faziam uma análise psicológica, ainda que superficial, de cada perfil e, de novo, reclassificava os candidatos. Hoje não existe isso. Eu acho que deveríamos repensar isso, entendeu? Mas se o senhor fosse nos contar aí, quantos entram na residência e quantos profissionais saem aí durante a formação? Praticamente todos finalizam a residência?
praticamente todos finalizam. Algumas exceções, assim, de gente que abandona, ou de gente que é convidada a se retirar, porque não tem o perfil, mas a maioria das pessoas terminam. A psiquiatria, ela tem uma gama grande de possibilidades. Por exemplo, a gente está falando aqui de empatia. Se a pessoa tem dificuldade com empatia, ela pode ir para a psiquiatria forense. Ela não precisa tratar diretamente as pessoas. Então, tem possibilidades, dá para encaixar um monte de perfil aí. Falando novamente de prevenção, né? É melhor prevenir do que remediar. Não sei se esse ditado se aplica também 100% à psiquiatria, mas nós temos um movimento hoje que é um movimento da sustentabilidade do sistema de saúde, né? Os planos de saúde estão cada vez mais, né? Estão caros, nem todos os pacientes conseguem manter o custo desse plano de saúde. As instituições hospitalares também com custos mais enxutos e nós estamos com pacientes crônicos, pacientes que necessitam de uma internação em alguns momentos sem uma necessidade real, né? E aí o senhor trouxe lá atrás sobre, às vezes, o paciente que ele é direcionado para uma terapia intensiva por uma falha na condução farmacológica ou até mesmo no diagnóstico, né? E então essa formação, a capacitação pode auxiliar nesse todo esse movimento aí de sustentabilidade do sistema Não, de com saúde? certeza. Algumas coisas organizacionais dos planos de saúde, eu acho que precisavam ser revistas. Eu vou citar um exemplo. Eh, Antipsicótico de depósito, né? Injeçãozinha de antipsicótico. Às vezes o plano só cobre se o paciente estiver em hospital dia. A pergunta é: o paciente tem necessidade de hospital dia? Não, essa pergunta não importa. Só vai ter acesso se. Então, eu não sei por quê, porque isso encarece e às vezes o paciente não Sim. precisa. Eu não entendo a lógica disso. Então, são coisas que eu acho que precisam de ajustes. No caso de tentativa de suicídio, às vezes, o paciente fica muito tempo na UTI tomando uma vaga de alguém que precisa, Exato. porque não tem para onde encaminhar, não tem uma espécie de enfermaria intermediária para essas questões. Então, estruturalmente, a gente precisa melhorar muito. Hoje, o senhor tem ideia quantos leitos que nós temos de internação psiquiátrica no Distrito Federal, assim, média? No serviço público são poucos, né? Aqui é dividido assim: o paciente deu entrada no sistema público, se ele tem uma comorbidade clínica, ele vai para o hospital de base. Se ele não tem comorbidade, ele vai para o São Vicente. Teoricamente é para funcionar assim. Outros hospitais, a Garram, outros hospitais, eles têm serviço ambulatorial, mas não tem internação. O número de leitos aqui em Brasília é bem reduzido. Então, tem muito o que caminhar. Uma das iniciativas que se discutiu um tempo atrás era criar leitos de psiquiatria em todo o hospital. Hospital geral, seria obrigatório ter leito de psiquiatria. Talvez essa pudesse ser uma medida interessante, porque realmente a gente carece, Tendo um especialista avaliando esse paciente, né? Um né? parecer, um parecerista. Exatamente, precisamos. E na sua clínica, doutor Murilo, você tem ali na sua clínica outros profissionais para atender os seus pacientes, é psiquiatras ou o senhor envolveu alguma outra especialidade? A minha clínica, ela é mais centrada em saúde mental, então tem muito psiquiatra, tem psicólogo, mas também peço ajuda para um endócrino, né? Até porque a gente atende muito paciente trans, então ela faz esse tratamento hormonal do paciente que está fazendo a transição, eh, neuro, mas assim, é mais restrita à saúde mental e às áreas diretamente correlatas, né? É, psicologia, É importantíssimo, super. né? E, doutor Murilo, eu quero agradecer esse papo que foi super leve, gostoso aí de um mineirinho que levou muito bem a nossa conversa e obrigada. Eu acredito que os profissionais que assistiram e ouviram o senhor falando aí de aspectos extremamente relevantes para a assertividade do tratamento do paciente, para um desfecho, seja ele cardiológico, seja ele endócrino, seja ele qualquer, né? Mas que o olhar
da psiquiatria, de uma assertividade da prescrição também é indispensável. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero contribuir com vocês nessa formação. Acho que é um serviço importante que a gente está prestando para a sociedade, porque precisamos evoluir, precisamos ser mais assertivos, precisamos ser mais empáticos. Então, vai ser uma honra para mim ajudar vocês nessa formação. É uma parceria, né, doutor Murilo? Então, quando o paciente, onde ele encontra o senhor? Atualmente eu estou vinculado ao HFA, eu continuo vinculado ao HFA, é onde eu dou aula de residência, né? A residência tem acordos com outras residências, então alunos do hospital de base vão para lá para assistir aula comigo, alunos do HUB vão para lá assistir aula comigo, então eu estou vinculado ao HFA. E tenho a minha clínica particular, que fica no Centro Clínico Sudoeste, que era exatamente ali, pertinho do HFA, O nome? Espaço Serenitas. Espaço Serenitas. E daqui a pouco, os cursos também de capacitação e desenvolvimento, né, doutor Murilo? Exato, Juntamente à Train Lab. exatamente. Um prazer O prazer e foi que meu. teremos novas oportunidades.